Que hoje trata-se de um dia de apreensão, aflição, ansiedade, mas parece que as bolsas até que amanheceram em alta, né? Para entender exatamente como, ninguém melhor que Vai Torinho, Pablo Spyer, aqui no palco do Morning Show, para repercutir o Brasil tomando o maior tarifaço deste planeta Terra em que habitamos. Literalmente isso. Mas a bolsa parece que está subindo e aguentando bem esse primeiro tranco, até porque talvez houve muita precificação, ou pelo menos preparação, dado que esse momento vem sendo, enfim, debatido e aguardado já há umas boas semanas, né? Palavra sua, Pablo Spyer. Como é que tá, Marinho? Vou te ver. Tudo bom, todo vai Brasil. Não, é isso mesmo, né? O Brasil tá tomando um maior tarifaço, até maior, mais do que o dobro, né? De ditaduras da esquerda radical, conhecidas por ser anti-americanas, como a Venezuela, que tomou 15% só, Nicarágua, que tomou 18%, a gente está tomando mais do que o dobro. E hoje a Bolsa está subindo, por quê? Porque quem vai sofrer, Marinho e Brasil, é o pequeno, são as empresas pequenas. Exato. É o cara que exporta frutos do mar no Nordeste, é o cara que exporta calçado lá no Sul, é o cara que exporta frutas frescas, é o trabalho de baixo valor agregado, que demanda mão de obra intensiva. Então, essas empresas não estão na Bolsa. Essas empresas não estão listadas na Bolsa. As empresas grandes, né? As empresas grandes do agro, né? Até as maiores empresas do agro não estão na Bolsa. O agro vai sofrer muito também, né? As de carne, né? As grandes de carne já têm operação nos Estados Unidos, já estão produzindo lá, já estão com seus rebanhos lá. Então, quem vai sofrer são 4 mil pequenas empresas que vão ser afetadas imediatamente. Tem estudos dizendo que até 10 mil empresas de médio porte podem ser afetadas. A gente pode perder aí bem mais do que 100 mil empregos já no primeiro momento, né? O PIB deve, pelos estudos que eu andei lendo, encolher 0,3% mais ou menos, sei lá, 25 bilhões de reais, mas o sofrimento vem para o pequeno. Por isso que a Bolsa tá em alta de 1%, 1,10% agora, né? Está subindo 1,10% o Ibovespa, e o dólar está caindo 0,5% e abriu valendo R$5,48. Olha o gráfico que a Helena pôs ali, já está na tela. O Ibovespa está 134.821 pontos, com 1,10% de alta agora. Traduzindo para o afegão médio, está subindo Vale, está subindo Petro, o petróleo está subindo com força, estão subindo as super mega empresas que valem centenas de bilhões de reais. E o cara que vende crustáceo, que vende frutas frescas, esse é o que vai sofrer. Torinho, mas por exemplo, o setor de sal marinho no Rio Grande do Norte, responsável por 98% da produção nacional. Dizem que eles exportam pelo menos 47% para os Estados Unidos. Esses quebram, e aí aquela atividade daquele estado acaba sofrendo todas as consequências. Sim, esse provavelmente quebra, né? Se tem toda essa relevância, o mercado americano quebra. O mercado da pesca diz que está inviável. Eles exportam 70%. O setor, né, exporta geral, 70%. Só o sal, né? No sal, então, esses não estão na Bolsa. Não tem empresa de sal na Bolsa, não tem empresa de pesca na Bolsa. Por isso que não está afetando a Bolsa nesse momento. Mas sim, esse pessoal, esse pequeno produtor, 4 mil pequenas empresas vão sofrer muito. Região Nordeste vai sofrer muito. Torinho, se não dá para captar isso na Bolsa, qual indicador que seria possível de acompanhar para a gente entender o tamanho real do estrago? A gente vai ter que acompanhar o PIB nos próximos meses. O PIB é sempre um som distante, como disse o Paulo Guedes uma vez. O PIB ele demora muito para ser calculado, porque ele é muito sofisticado, muito complexo. Então, por isso que o PIB, a gente sempre vê o PIB de 3, 4 meses atrás. Então, daqui a 3, 4 meses a gente vai começar a perceber. Mas a gente vai começar a perceber também no desemprego, né? Nos indicadores de emprego e de desemprego. Se a gente começar a ver rapidamente empresas quebrando e demitindo, a gente vai sentir na hora. E já tem empresa de fruta que não contratou o pessoal que faz a colheita, né? Sem dúvida. Já estão sentindo na pele, na prática, na ponta, os efeitos disso. Não tem ação na Bolsa, não tem representação de lobby em Brasília. Exato. É aí que mora a grande tragédia, entendeu? É o pequeno produtor, são os pequenos que vão sofrer. Por isso até que eu imagino né, que o governo está correndo e parece que hoje vai chegar um pacote no Congresso para eles tentarem ajudar, né, esses pequenos produtores, essas empresas pequenas, que é o que carrega também o Brasil nas costas, é o que ajuda a carregar o Brasil nas costas. São esses pequenos CNPJs, né, que fazem a força do Brasil. Isso se o Congresso trabalhar, né? E o negacionismo? Conseguir, né? E cadê o tal plano de contingência do governo tão falado, linhas de crédito, criação de um fundo privado ali com a sustentação pública, enfim, parece um grande momento de barata voa, sinceramente, lá em Brasília, e negacionismo total da realidade.
Ensaia-se, ao que tudo indica, uma conversa entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, mas parece que a gente esquece, né, que o Brasil... Vamos lembrar aqui, pessoal, bola no chão. O Brasil tem o maior tarifaço do planeta nesse momento. É isso. E está totalmente atrelado a uma questão política e jurídica, e não há nenhum movimento sincero ali do governo para tentar, de alguma forma, remediar isso. E, de novo, é multifacetado, é complexo, é bem... Enfim, você tem várias inter-relações entre diversos critérios aqui e frentes. Está longe de ser fácil de desarmar essa bomba, né, Dias? Mas não podemos esquecer que foi esse o critério com o qual o decreto do governo americano, anunciando a tarifa, se atrelou e continua atrelado desde o início. Sim, o tarifaço é ridículo, Donald Trump erra muito, prejudica uma economia que é complementar, não ameaça os Estados Unidos de forma alguma e o faz por motivos políticos em algo que parece mais uma sanção do que um tarifaço per si, sem nem discutir isso dentro do Congresso, que eu acho que é uma medida patética. Vale lembrar sempre que ele também tarifou grandes aliados, como o Japão, Coreia do Sul. Então, a diferença aqui é esses 15%, 20% que estão até adicionais em relação ao Brasil. As exceções podem ter ajudado em determinados setores, eu acho que isso é um fato, né? Mas os pequenos, a carne, o café vão ser muito prejudicados, não só as indústrias no geral, mas setores específicos que dependem de contratos que muitas vezes já estavam até fechados e vão ter que ser reavaliados. Então, nós temos uma forte dificuldade. O tarifaço não é culpa do Fernando Haddad, mas a forma como ele gere é culpa do Fernando Haddad. Quando ele vai para o confronto, cobrando empresários, cobrando os governadores, mandando até o famoso shade, vocês têm mandato. Ele teria, se tivesse ganhado a eleição para governo aqui de São Paulo. Mas a grande questão também não há, por parte dele, uma tentativa de criar mais coalizão entre as partes ali para tirar o aspecto político e jogar só para o econômico. Porque você pode ter certeza que o empresário que está sendo prejudicado, ele neste momento não liga se é Bolsonaro, Lula ou qualquer coisa. Ele quer realmente manter os empregos, manter a renda, manter as pessoas que dependem dele. Então, a gente precisa de uma coalizão também narrativa na forma de lidar com isso. O Haddad vai embarcar, já confirmou que vai embarcar para encontrar o secretário dos Estados Unidos aí dia 13 de agosto, vai dialogar, é importante que dialogue mesmo. Mas eu acho que a grande questão aqui, Tourinho, é como que a gente vai ver esses setores se rearticularem globalmente? E como que esse crédito que o Haddad está nesse plano de contingência que em tese chega hoje, ele pode ajudar a lidar com esses novos mercados? Como que o Brasil vai fazer esse trabalho, não só de dialogar com os Estados Unidos, mas como que o Itamaraty, o Haddad, o Ministério podem dialogar com novos países para a entrada nesse mercado? Como que você vê isso? Bom, primeiro tem que lembrar que esse governo também tarifou a gente que nem louco. Né? Que aumentaram imposto que não para. Ele ficou triste que não foi ele. De repente, olhou lá pro Trump e falou, teve nossa ideia aqui, né? Porque já vinha subindo o imposto sem parar, o último foi o IOF. Então, assim, o empresário brasileiro já vinha sofrendo com aumento de tarifas e de impostos e, de repente, vem uma nova tarifa e um novo imposto. Então, fica bem difícil pro empresário brasileiro. Substituir o mercado dos Estados Unidos é muito difícil, né? Se a gente já tivesse um novo mercado, a gente já estaria vendendo para lá. Então, o fato deles aumentarem a tarifa significa simplesmente que vai diminuir venda e vai aumentar nossos custos, principalmente com o IOF, que vai aumentar os custos, né, para exportação também, né? Então é bem difícil de organizar. E do lado desse plano de contingência, a gente tem que ver quais são os detalhes. Pelo que eu li também, o governo vai comprar produtos, vai mirar, vai focar em ajudar essas pessoas comprando, né, comprando desses exportadores que vão ter menos venda acontecendo para os Estados Unidos agora. Getúlio Vargas, né? Lembra bastante. É bizarro. Mas agora, você pega, por exemplo, eu trouxe o exemplo do sal. Vai colocar o quê? O sal na merenda escolar vai deixar a comida mais salgada? E não deixa de ser uma ironia que... A lagosta vai vender bem, com certeza. Não deixa de ser uma ironia que... O sal está bem atrapalhado, porque sal você precisa ter larga escala para usar, porque o sal se usa muito pouco, né? E ironia que o preço, depois da taxação, que o preço do sal ficou salgado, realmente é uma dureza. Uma verdadeira dureza. Mas tem um ditado pro Haddad: com a tarifa que fere, será ferido. É isso aí. que é isso? Enfim, é uma loucura completa. Mas, de novo, volto a insistir aqui, porque eu sou da tese ou da escola do realismo pragmático na medida do possível, sem sacrificar os seus princípios mais basilares. Não estou falando para nenhum discurso de lacaio, de sabujo, longe disso, mas é da cultura anglo-saxã da qual os americanos fazem parte, realmente, no momento onde eles falam algo, tentarem realmente que as pessoas levem ao pé da letra, ao contrário de outras culturas ou outras pessoas que falam, mas falam ali mais a partir de bravatas, né? Eles atrelaram, vamos lembrar aqui, no decreto que sancionou o Brasil, dizendo
se referindo à situação toda como uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional americana, à política externa americana e à economia dos Estados Unidos. Então, a gente tem que lidar com seriedade, goste ou não da situação. Isso não faz sentido Fiquem nenhum, reféns de adjetivações como patético, que não vai levar a lugar nenhum, sinceramente, dizendo que o problema é político e jurídico e não há nenhuma sinalização nesse sentido, inclusive trazendo esse papo de terras raras para a mesa, algo que sequer os Estados Unidos citou em nenhum momento até agora. Citou no caso da Ucrânia, né? Na Ucrânia, mas na não no Ucrânia. Aí acho que o governo aqui percebeu que eles têm muito interesse em terras raras e estão oferecendo para eles. Estão dizendo que tem para oferecer, né? Então acho que o mais triste de tudo, Marinho, é que todos os países sentaram para negociar. Todos os países que sentaram para negociar tiveram benefícios, conseguiram melhorar sua situação, conseguiram diminuir o tarifaço, né? Nesse momento, a presidente da Suíça está lá sentada negociando, né? Correndo atrás, está com um tarifaço de 39%. A União Europeia conseguiu derrubar para 15% e está lá sentado negociando agora para tentar diminuir, isentar alguns produtos. O Japão já conseguiu um acordo, já prometeu investir lá e está lá sentado tentando isentar os carros japoneses para vender lá. A China conseguiu uma extensão do prazo de 3 meses para continuar negociando, né? Os países em guerra, que estão em guerra, guerreando, estão sentados, conversando. O Putin recebeu um cara no Kremlin agora para continuar negociando, para fazer o tarifaço. E o Brasil, nada. Não, mas o presidente falou que vai ligar pro Trump, mas não para tratar do tarifaço. Falar da COP. Vai falar E da jabuticaba. Pode negociar um Airbnb na COP, né? Até porque não tá vindo ninguém. Porque tá aquele preço absurdo, tem um monte de gente que tá cancelando a vinda para cá. Vai ligar pro Trump para ver se alguém vem. Ô, Torinho, agora falando do plano de contingência, o governo e até o Tribunal de Contas vieram falar que, o plano de contingência pode ser feito fora da meta fiscal, porque o dinheiro acabou. Não acabou. Mas qual é o efeito disso para o país como um todo, de ter mais um custo fora do arcabouço? A gente parece que fica tapando o sol com a peneira, né? O dinheiro acabou e a gente finge que continua tendo, né? Não, mano, aperte os cintos porque tem eleição o ano que vem. Então, vai ser populismo, vai ter gasto, o equilíbrio das contas públicas não está longe de ser algo facilmente alcançável. É muito difícil. O governo está mirando lá para baixo, dando o mínimo possível, apostando em receitas que ainda não vão vir, em leilões que vão acontecer, em dinheiro que pode entrar. Então, é difícil. O equilíbrio das contas públicas está difícil e a gente vai cada vez mais ver a vontade do governo de gastar para se eleger no ano que vem. E qual é o efeito disso para o bolso do brasileiro na ponta? Inflação. Isso vai resultar em inflação. E aumento da taxa de juros provavelmente vai seguir acontecendo. Está todo mundo apostando naquela taxa dos juros. Nos Estados Unidos vai cair 3 vezes esse ano e aí vai ajudar para cá. E está todo mundo torcendo e acreditando que ou no fim do ano, em dezembro, ou no comecinho do ano que vem a taxa de juros cai. Mas se as coisas se descontrolarem e a inflação voltar, como ela volta e volta fácil, volta rápido, aí não vai dar para cortar os juros de novo. E se cortar, aí descontrola a inflação e aí é pior ainda. É isso, pessoal. Vamos voltar aqui a lidar frontalmente com o que está posto, né? O governo americano acredita piamente, pelo menos até o momento, se vai ter um recuo tático em algum momento, algum ensaio ali de conciliação com o governo Lula, a ver, não é descartável, ainda acho que é improvável, mas não é descartável essa possibilidade. Mas eles acreditam piamente que Jair Bolsonaro e seus apoiadores foram vítimas de violações de direitos humanos, ponto. O governo segue insistindo em narrativas laterais ou não lidando frontalmente com isso. Os movimentos das placas tectônicas em Brasília estão mudando a cada dia que passa. Agora, realmente há de se considerar que parece que os Estados Unidos estão avisando para o governo, vai vir uma tempestade aí, o céu está carregado, periga virar um furacão. E o governo federal parece, ótimo dia para pegar uma praia. Ou seja, um descolamento total, parece que é uma estratégia que só vai dar colisão e não vai resolver absolutamente nada. Espero estar errado, mas não é o que parece. Até porque Trump, além de tudo isso, além do tarifaço efetivamente posto hoje, prometeu, pessoal, taxar em quase 100% os países que fizerem comércio com a Federação Russa, caso a guerra na Ucrânia não acabe. E Pablo Spire, o agronegócio brasileiro, está preocupadíssimo com a compra de fertilizantes e até teria sinalizado para o Itamaraty essa preocupação. Não poderia ser diferente, né? Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que no caso de fertilizantes, talvez o Trump tenha alguma benevolência, porque ele sabe a importância do agronegócio, é para alimentar o planeta Terra, né? Ele está mais focado no caso do petróleo, né? Por exemplo, o petróleo está subindo hoje porque ele ameaçou a Índia com novas sanções se eles continuassem comprando petróleo russo. Mas sim, é uma preocupação muito forte, muito plausível.
né? E também tem, né, a preocupação, eu acho que também tem a preocupação da aproximação né, quando ele menciona, né, do risco para os Estados Unidos, é a aproximação do Brasil com a China. É óbvio que a gente não tem o que fazer, a China é o nosso maior cliente, nosso maior parceiro comercial, mas os Estados Unidos têm essa preocupação, né? Nós somos os 2 maiores países da América e estamos nos distanciando dos Estados Unidos e nos aproximando da China. Acho que essa é a preocupação também por trás aí do que foi escrito aí quando ele anunciou o tarifaço. Ô, Torinho, sobre o petróleo russo, a gente tem alternativas? Não, a gente tem. A gente está consumindo petróleo russo. Eu não sei se a gente está consumindo muito petróleo. A gente não consome, a gente consome fertilizantes. Talvez possa ter alguma coisa de óleo, mas é fertilizantes que a gente consome muito, né? Mas o petróleo russo, quem está... Porque as sanções estão proibindo ele de vender e a Índia tem comprado por baixo dos panos, né? O petróleo russo, os Estados Unidos descobriu e reclamou. Mas os congressistas de 2 partidos lá nos Estados Unidos têm dito que o Brasil, China e Índia têm, de alguma forma... comprado petróleo russo para poder seguir assim lubrificando a máquina de guerra de Putin. Teria comprado 5,4 milhões de toneladas do petróleo russo no ano passado. No ano passado, 2024. Isso. As sanções vieram esse ano. Mas a gente está no BRICS. O fato de estar no BRICS, né, já estressa os Estados Unidos com bastante força. O fato da gente ficar, o presidente Lula ficar dizendo que quer fazer uma moeda separada do dólar e parar de usar o dólar, estressa muito os Estados Unidos. Isso sim o Trump falou claramente, né? Quem tentar, né, dissuadir do dólar, parar de usar o dólar, eu vou taxar com força. E a OTAN, sejamos sinceros, insuspeita de ser um bloco conservador ou de direita ou trumpista, apesar de um alinhamento recente, já avisou pelo menos uns 2 meses, né, que qualquer um que ousar continuar tendo essa relação comercial com a Rússia será sancionado. Então não é que é uma tragédia mais do que anunciada e uma paulada que naquela malfadada viagem dos senadores brasileiros para Washington, os nossos senadores ouviram dos 2 partidos que quem seguir nesse tipo de negociação terá uma lei sancionando os respectivos países. Então o papo já está dado há um tempo. Eu não sei se brincando ou não brincando, o Lula disse que não vai ligar pro Putin, mas disse que ele não ia ligar pro Putin porque ele não estava podendo viajar. Falou que vai ligar pro Trump, vai falar não sei o quê, mas não vou ligar pro Putin porque ele não está podendo viajar. Não sei se ele fala isso para dizer que não vai ligar ou se é verdade, né? Mas eu sei que qualquer relacionamento com o Putin está irritando e muito o Trump nesse momento. Não vou passar a mão no telefone pro Vladimir. Vladimir que você espere. Companheiro Vladimir. 10 horas e 47 minutos. Pessoal, agradecer demais. Pablo Spire, obrigado pela presença. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade sempre. Quem quiser me seguir, @Pablo Spire, @Pablo SPYER. Vai, Torinho! É isso.